Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior, os mestres do universo, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, para nos auxiliar, que a nossa irmã que vai fazer uso da palavra tenha esse auxílio, e com certeza assim o será, e que nós outros possamos absorver os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, dando sequência, então, às relações além-túmulo. Nós estamos nesse capítulo que é uma sequência da escolha das provas, né? E as pessoas têm, assim, sempre nos perguntam muito como é que eles vivem, como eles se comunicam, como é a vida além-túmulo, né? Porque a gente tem muita literatura falando sobre isso, aí autorizada pela FEB, não é nada que a gente esteja reprovando, eles estão autorizando, né? É isso. Só que a gente tem sempre que ter muito cuidado com isso, porque o espírito recém-desencarnado tem uma visão dele, é uma visão particular. É uma visão daquilo que ele acredita. Muitas vezes há muita influência do pensamento dele, daquilo que ele conhece, daquilo que ele estudou. Então, mesmo os grandes escritores espirituais, digamos assim, também dissertaram muito sobre a vida além-túmulo, inclusive relatando as colônias espirituais, tudo isso, mas com a visão deles. Ah, então não é verdade? É verdade, é o que eles estavam vendo, é o que o espírito plasma assim que ele sai, da perturbação dele com a morte, que é aquilo que a gente chama passamento. Passamento. A gente não ouve muito essa palavra, mas ela está dentro da doutrina. Está dentro da doutrina. Aquele passamento, que é aquele estágio em que o espírito sai da dimensão material para a dimensão espiritual, esse passamento aí, às vezes, ele demora um pouquinho. E nesse passamento, o espírito fica muito perturbado pela sua situação. Vai depender sempre do nível de evolução dele. Né? Sempre do nível de evolução dele. Tanto que alguns espíritos mais evoluídos, que já estão assim próximos, né, ali da segunda ordem, que é dos espíritos bons, eles têm um passamento rápido, eles têm um passamento assim tranquilo, porque eles já estão muito dentro desse conhecimento livre, dessas inferioridades. Então o espírito faz o passamento dele, e às vezes ele demora um pouquinho nesse estado de perturbação, ele vê muita coisa, ele plasma muita coisa, ele se une, a gente vai ver aqui, com espíritos que têm a sua ideia, o seu pensamento, o seu nível de evolução. Então ele vai relatar, ele escreve e relata o que ele está vendo, não é mentira, ele está criando, aquelas coisas acontecem. As colônias, as instituições espirituais, a gente não encontra esse nome colônia na doutrina. Vocês podem ver, a codificação todinha não tem essa questão de colônia, mas tem que ter lugar para os espíritos, lógico. Então, é um sinônimo, instituições espirituais que são criadas através do pensamento, pela necessidade da alma, aonde essas almas interagem, são socorridas. Então, claro que tem que ter isso, né? Mas quando o espírito não tem uma evolução ainda, ele ainda é um espírito da ordem inferior. Ah, mas como é que eu posso saber se o espírito ainda é de uma terceira ordem, da ordem inferior? Da conduta dele. Depende da conduta dele. Muitas vezes a gente vê na própria psicografia que a gente está lendo um comportamento desse espírito em algum momento que não é adequado a um espírito de ordem superior, com alguma coisa que ele fala, ou que ele fez, ou que ele sentiu. Isso a gente vê na obra, na literatura espírita. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente estiver lendo algo
que explane essa situação do espírito no além-túmulo, para ver se aquilo ali não é uma visão individual daquele espírito, porque se for, ela não condiz com a realidade das relações além-túmulo. Nós vamos encontrar isso na codificação de Kardec, essa realidade. Por quê? Que é ali, não numa outra psicografia que o espírito relata o que ele está vendo. Porque aquela resposta, aquele conhecimento que foi dado a conhecer através dos médiuns e que Kardec codificou, porque ele comparou pela análise dos pares por cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo na época, aquilo ali, é o conhecimento dos espíritos da verdade, é assim que eles se identificaram. Então são espíritos que não estavam presos à sua inferioridade, não eram puros, mas eram espíritos da segunda ordem, bons, espíritos superiores, que conheciam de verdade as relações além-túmulo. Então, elas estão relatadas no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, na obra da codificação toda, e aqui também, nessa parte de relações além-túmulo, aqui no livro dos espíritos, do céu e o inferno, naquele depoimento dos espíritos medianos, espíritos criminosos, espíritos bons. Então, tem uma ordem, tem uma hierarquia. Então, não é justo que aquele espírito que pertence ainda à terceira ordem, que é a dos espíritos inferiores, que ao desencarnar, ele vai ter uma visão da verdadeira relação além-túmulo. Claro que não, claro que não. E o espírito que vivia na Terra, numa vida que muitas vezes, aos olhos do mundo, era até meio que reprovada, algumas coisas. Ele desencarna, então ele vai relatar as coisas, claro que ele vai relatar na visão dele. Ele não é um espírito superior ainda. Ele não está nessa ordem ainda. E aí, o que ele vai trazer não é mentira, mas não condiz com a realidade que existe mesmo nas relações além-túmulo, e sim aquela mais próxima à materialidade. Por isso que às vezes a gente vê livros que falam que os espíritos comem, que os espíritos casam, que os espíritos têm necessidades que a gente tem aqui. Não tem isso, não tem. Na época, Kardec evocou um espírito que pertenceu a uma personalidade, né, que teve uma personalidade de um glutão, chamado Baltazar. Ele perguntou a esse espírito, quando esse espírito chegou, pediu mesa farta. Ele queria uma mesa farta. Mas aí Kardec falou, para que você quer uma mesa farta? Você é um espírito. Você não precisa mais disso. Ele falou, não, mas eu quero comer. Eu tenho fome e eu quero uma mesa farta. Aí Kardec perguntou, você tem estômago? Ele falou, tenho estômago. Aí Kardec falou, então eu vou fazer a pergunta diferente dessa que eu acabei de fazer e se você não conseguir entender, peça ajuda a quem te trouxe aqui para esclarecer para você essa pergunta. Você necessita de comer? Você necessita de comer? A palavra é necessidade. Você necessita? Ele falou, não necessito, mas gosto. Olha a diferença. Então, é uma das provas que no perispírito não tem órgão. Porque se tivesse, ele ia necessitar de comer. Porque os órgãos têm funções. O estômago, todo o aparelho digestivo tem função, né, de agilizar aí o alimento e torná-lo vitamina, separar as coisas que são importantes para o corpo. Então, ele deixou claro, não, eu não necessito, mas gosto. Isso explica o quê? Aquelas almas que recém-saídas do plano material não completaram ainda a sua passagem, é diferente de desencarnar, tá? Não vamos
Não vamos confundir desencarnação com passagem, não. O espírito desencarnou. Ele desencarnou. O corpo morreu. Ele está fora do corpo. Mas ele está imantado a vida dele através do pensamento dele. Ele comia, ele bebia. Ele tinha atividades no mundo material que ainda ele acha que tem. E ele gosta disso, mas ele não necessita, mas ele gosta. É aí que os espíritos se imantam às mentes que estão encarnadas aqui, que bebem, que fumam, que têm vícios, para sorver dessas substâncias aquilo que eles gostam, mas não necessitam, porque são almas, espíritos, não tem corpo. E o corpo espiritual é um aglomerado de fluidos eletromagnéticos e que não tem órgão para assimilar nada disso, né? Então, mas eles se sentem satisfeitos em sorver a energia dessas coisas, inclusive dos próprios alimentos que a gente ingere, dos próprios alimentos. Às vezes, a gente vai a um supermercado, vai a um hortifruti, compra aquelas frutas lindas, escolhe ali com toda a paciência, leva para casa, faz naquela mesa bonita, com aquelas frutas bonitas, põe um lanche gostoso, tá? E vai a família lanchar. Só que nesse momento, a família não está com bons pensamentos, estão irritados um com o outro, estão aborrecidos, começa aquelas espetadinhas de um para o outro e aquela mesa linda ali, né? Aí começa todo mundo a lanchar. Só que quando o pensamento daquelas pessoas que ali estão para deglutir aquela mesa maravilhosa começa a danificar os fluidos do perispírito, a causar modificações nos fluidos, a pintar quadros dos seus pensamentos na atmosfera fluídica, que são os fluidos do perispírito. Por isso que o pensamento pode ser fotografado, é nesse momento que ele, então, pinta aquele quadro que é visto pelos espíritos e é atraído. Os espíritos são atraídos por esse quadro pintado ali e se chegam, se encostam, né? Não tem uma... Fulano está com encosto. É, mais ou menos isso, né? Eles se encostam aonde? No campo energético e começam a intuir pensamentos piores ainda, e aqueles se deixam levar. Então, aquele banquete que está ali não vai ser para os encarnados, não. Vai ser para esses desencarnados, que vão sorver a energia daquelas frutas, daqueles alimentos ali. E muitas vezes as pessoas que vão ingerir aquilo ali já não vão mais conseguir conter as vitaminas, absorver as vitaminas que já foram anuladas pela energia ruim dos espíritos que já estavam ali. A gente não imagina isso, né? Isso acontece com medicação também. Às vezes o médico passa uma medicação, passa uma receita, e a pessoa não melhora. Tomou, mas não melhora. Aí chega lá, acha que o médico errou, né? Só que tem que... Às vezes aquele princípio ativo ali já foi modificado, já foi transformado por influenciações inferiores que essa pessoa carrega. E aí o remédio virou placebo, né? Já foi retirado. Ah, mas isso é possível? É sim, é possível sim. A gente não pode imaginar o que acontece na dimensão dos espíritos. Então a gente tem falado muito isso aqui, fizemos uma palestra sobre influenciação dos espíritos inferiores, né? Se os espíritos interferem nos nossos pensamentos. E Kardec obteve dos espíritos a resposta que sim, muito mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Quando é que eles nos dirigem? Quando a gente não vigia o próprio pensamento, porque se nós estivermos bem sintonizados, quem vai ser atraído pelos nossos pensamentos são bons espíritos.
que não vão nos prejudicar, vão nos ajudar. Então, qual é a nossa maior arma contra tudo? Contra tudo. O pensamento. O pensamento sendo bom, a gente inclusive evita doenças ou minimiza doenças que trouxemos de outras experiências no corpo através da lei de causa e efeito. Muito chamado karma, porque essa palavra karma, ela não está na codificação. Kardec também não usou. Ela foi importada lá do hinduísmo. E para eles, ela tem uma conotação totalmente diferente daquilo que acontece na lei de causa e efeito com a orientação dos espíritos. Ela pode até ser usada, mas ela não substitui. Porque para eles isso, a pessoa tem um karma para cumprir, ela vai morrer dentro daquele karma. E o que é karma? É um conjunto de provações e expiações. Então, ela nunca vai se livrar daquilo. E não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Nós somos capazes de curar doenças, evitar doenças com os nossos pensamentos bons. Evidentemente que essas doenças não podem ser doenças resultantes de erros passados, de expiações e provações. Essas nós não podemos evitar nem com os bons pensamentos, mas nós podemos minimizar seus efeitos. Isso a gente pode fazer. Então, o pensamento é a maior arma que a gente tem. É ele que plasma as coisas, é ele que cria as coisas que existem além túmulo. É ele que faz isso. E qual é o material usado? Fluido cósmico. Né? Às vezes a gente encontra às vezes não, a gente encontra na codificação fluido cósmico universal. Universal é do universo, né? Não precisa disso aí, isso é um pleonasmo, mas Kardec deixou. Deixou para dar ênfase, porque se é cósmico, já é do universo. Mas ele deixou para dar ênfase. Então é um fluido cósmico universal. Vamos deixar esse pleonasmo aí ajudando a compreensão desse fluido. É com ele que a gente plasma. É com ele que a gente cria tudo. As imagens do nosso pensamento é com o fluido cósmico universal modificado. Então ele é a matéria-prima do universo. Assim como o barro, né, a terra, o barro, a água, tudo aqui no nosso planeta, a gente precisa, né, de manipular esse material pesado para fazer as nossas criações, tudo que a gente usa aqui, no mundo dos espíritos, que é mundo dos espíritos porque está na dimensão dos espíritos, mas não é um mundo à parte, é usado esse fluido para fazer as criações. E essas criações são feitas através do pensamento dos espíritos. Se eles estão recém-desencarnados ou estão ainda na ordem terceira da inferioridade, não vão plasmar o que realmente é verdadeiro na dimensão dos espíritos. Por quê? Porque eles não alcançaram isso ainda, eles não sabem. Eles só estão falando o que eles veem. E o que eles veem está dentro do nível de compreensão e evolução deles. Então, isso é a realidade das relações além túmulo. Eu quero ler aqui o que eu prometi na semana passada. Terminamos com esse slide. E eu falei dessa questão aí, né? Um soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior, e a resposta dos espíritos é clara. O título não é nada, a superioridade real é tudo. E eu ainda falei com vocês, se vocês lembrarem, deem uma lida lá no Evangelho, na realeza, né? Uma rainha. Então, vamos... o conhecimento dessa é pequenininho, tá? Não vou ler muito, não. Uma rainha de França que escreveu após a sua desencarnação, né? Então, o título é Uma Realeza Terrena, está dentro do capítulo 2, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu reino não é deste mundo. Então, é assim, ó.
Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. E a gente sempre fala que orgulho e vaidade fazem o espírito não conseguir cumprir com as tarefas que trouxe pela escolha das suas provas aqui no mundo e sai daqui com muito pouco realizado da atual encarnação, né? E às vezes ele não retrograda, porque o espírito nunca retrograda, mas ele não evolui quase nada e ainda acumula dívidas para a próxima. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha vida de realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade, essa palavra não é muito comum para a gente, né? Mas a tolice, a ignorância dos homens, né? A fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Olha aí, olha o pronome que ela usou. Indefinido, né? Todos. Não fez discriminação. Para com todos. A benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Isso aqui era a visão dela, no passamento, né, dela. Porque a gente sabe que não é bem assim. Falamos sobre isso na reunião passada, quando a gente imagina assim, mas então um rei não pode ser rei na dimensão espiritual, ele não pode permanecer com a sua superioridade lá? Pode, claro que pode. O título tá aí, não é nada. A superioridade real é tudo. E quando é que ele pode permanecer com a sua superioridade? Quando ela é real. E quando é que ela é real? Quando não é atribuída só às coisas materiais, como quando essa superioridade pertence a ele moralmente, não materialmente falando. Então pode sim, um rei pode, ele pode ter superioridade moral, ele pode ser aquela alma bem evoluída, que já está até na segunda ordem, que veio ao mundo com uma tarefa importante de colocar freios aí, né, na população, ou pelo menos
dar demonstração disso e passar pelo seu reinado, entre aspas, no sentido metafórico, porque nós não temos reinado quase na Terra inteira, né? Temos, sim, alguns, mas não é o regime total, né, da Terra. Mas digamos aí, esse reinado na condição, né, de uma condição de autoridade, de mando, de poder e tudo. Quando ele passa pela sua experiência com superioridade moral, ela é real. Aí sim, ele vai para a dimensão espiritual e vai ter isso. Mas a nossa rainha de França aqui não tinha. Aí ela colocou aqui, é necessário sofrer, né? Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam até lá. Podem levar. Se a superioridade for real, os degraus do trono vão levar, sim. É que ela não tinha essa superioridade. E não é preciso sofrer para chegar ao céu. Essa questão, ela é, inclusive, muito falada entre as pessoas que não são espíritas. Eu tenho uma amiga que ela fala isso para mim. Ela fala assim, Deus me livre, uma doutrina que a gente tem que ficar sofrendo para poder chegar numa evolução boa. Eu falei, minha amiga, esse sofrimento você não está entendendo. É para domar suas tendências inferiores, porque com elas você não chega. Se você continuar permanecendo, nós todos, que eu também tenho todas, né? Nós todos, se a gente continuar com as nossas tendências inferiores, a gente não vai evoluir o suficiente, a gente não vai para mudar de ordem, a gente não vai para o céu. Ah, mas que céu, né? Da paz, da consciência tranquila. Porque ninguém que é da terceira ordem, dos espíritos inferiores, carregada ainda de todas as imperfeições, consegue ter paz. Porque essas imperfeições fazem que a gente magoe as pessoas, que a gente não seja caridoso, não seja solidário, não seja amoroso. Né? É próprio, é do nosso nível evolutivo. Nós não precisamos nem nos revoltarmos contra isso e ter vergonha disso, não. Isso pertence a nós ainda. Nós estamos nesse nível de evolução pequeno ainda. A gente tem que lutar para melhorar. Ser espíritas. Ah, mas é só sendo espírita? Claro que não. Todas as religiões vão levar a Deus e tendem a melhorar o homem. Tanto que religião boa é aquela que torna o homem melhor, seja ela qual for. Ah, mas tem que ter religião? Também não. Não precisa ter. Tem que ter sentimento religioso. Tem que ter vivência religiosa. Não é? Tem que ter, e isso implica solidariedade, amorosidade, paciência, aquelas virtudes. Então, esse sofrimento a que ela se refere aqui, necessário sofrer para chegar ao céu, porque dói, a gente não consegue, a gente sofre muito para domar as nossas tendências inferiores. Tem pessoas que não conseguem falar, me desculpa. Dói nele, dói, isso dói. Isso é para ele um sacrifício imenso. Não conseguem, sabem que estão errados. Eu já presenciei um diálogo assim. O outro na frente pede desculpas. E ele ficava quieto. Você sabe o que eu estou pensando? Ele falou, eu não quero saber o que você está pensando. Eu quero que você fale, me desculpa. Não conseguiu falar. Doía nele isso. Então, esse sofrimento que ela fala aqui é esse. Uma alma não tem que sofrer o que ela não tenha que passar para ela alcançar o céu, que é a paz de consciência, é um estado de consciência, de tranquilidade e amor. Ela não precisa de sofrer para isso. Por quê? Também está aqui no Livro dos Espíritos que todos os espíritos precisam de passar pela feira do mal. E os espíritos respondem que não.
eles precisam de passar pela fieira da ignorância. Do mal, não, porque o mal, ele não existe. Ele não foi criado por Deus. O mal é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Ele foi criado por nós pela nossa condição de má escolha. Ele não existia, então ele não tem que existir. Nós vamos passar por privações que vão nos fazer sofrer alguma coisa, mas que logo a nossa inteligência vai dar conta daquilo ali. Então a gente não precisa ser mal, ninguém precisa ser mal. Fomos criados simples e ignorantes por Deus, todos iguais, foram criados assim, com 100% de possibilidade de dar certo. Então, o mal não foi criado com o espírito. O mal, ele é desenvolvido pela má escolha que o espírito vai fazendo ao longo da sua vida, por falta de obediência à lei. Então, não temos que sofrer para alcançar o céu. Não temos que ter problemas terríveis para alcançar. Agora, no momento que a gente faz uma má escolha, aquilo ali tem consequência. Porque a consequência, ela está no pacote. Quando a gente toma uma atitude, a consequência daquela atitude está inserida ali. Se ela não for boa, essa atitude, a consequência também não vai ser. Vai nos trazer sofrimento. Vai nos trazer problemas que podem nos levar a sofrimentos terríveis. Então, o espírito, ele não tem que sofrer para ele alcançar a paz de espírito. Ele não tem que sofrer, ele passa por necessidades, ele passa por privações, mas não é um sofrimento da magnitude daquele que é um resultado de uma má escolha, do mau uso do livre-arbítrio. Esse nos faz sofrer, mas esse não é imposto por Deus. Esse é imposto pela nossa ignorância, pela nossa intransigência. Então, não foi imposto por Deus. O que é imposto por Deus é aquele sofrimento ligado às coisas que são necessárias para nos impulsionar ao progresso. São as privações comuns que a gente tem, desde a origem lá. Deus ainda colocou como lei, é lei, né? Isso, o anjo da guarda, espírito protetor, para nos auxiliar e nos orientar. Então, a gente só escolhe quando a gente quer. É uma questão, tudo a gente escolhe. Porque a gente tem que pensar antes. Aliás, a gente pensa antes. Mas aquele que não presta atenção nos próprios pensamentos, que não vigia os pensamentos, não consegue avaliar se ele é bom ou não. Ele solta. Né? Sai, rápido. Não deu tempo dele fazer uma análise, mas ele é livre para isso. Ele deve fazer, porque quem reage é bicho. Nós já passamos dessa fase. Se você pisar na cauda de um cachorro, ele vai se virar imediatamente e vai tentar abocanhar seu pé. Ele está se defendendo, é instintivo, mas a gente não está mais sendo guiado por instintos. Então, nós não podemos reagir a nada, a gente só tem que agir. Reagir nunca. Porque a reação, ela impede a reflexão. O pensamento vem e a gente joga. Aí vira um comportamento extremamente inferior, que a gente teve como princípio espiritual, passando no reino da inteligência inferior, e a gente não está mais lá. Então, nós temos que pensar, refletir o pensamento. Eu penso que eu quero responder uma coisa para uma pessoa, eu vou refletir, eu não vou soltar isso. Aí eu vou dizer, não devo falar isso. Pronto, não falo. Aquele sofrimento que tem origem ali, você não vai ter. Você pensou e calou a boca, ficou quieto. Né? Então, essa é a atitude que a gente tem que ter. E as relações além-túmulo, elas vão ser boas ou ruins, dependendo das relações que a gente tem antes do túmulo. Tanto que Jesus fala, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque lá é mais difícil. Lá não tem essa couraça, não tem essa armadura do corpo físico. Você não esconde nada
dos espíritos. Então, a nossa rainha, realmente, ela não teve a superioridade da realeza lá, porque ela não conquistou isso aqui, né? Ela não fez o suficiente, ela reconheceu isso. Para terminar, ó, os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais disso. Essa é a mensagem de uma rainha de França. Então, o que a gente vê aqui no mundo é essa corrida atrás do ouro, esses castelos, esses patrimônios levantados, que aos olhos da espiritualidade são castelos de areia. Todos vão desmoronar, todos. E só vai ficar aquele que levantou um castelo com a sua moralidade, com o seu amor, com a sua caridade. Esse fica, esse ele leva com ele. Vai lá, vai plantar isso na dimensão espiritual, que vai ser a sua morada. Porque a nossa morada na dimensão, na relação além-túmulo, ela é plasmada por nós. Mas lá ninguém plasma isso aí que teve na Terra dessa maneira, com a sua inferioridade, não. Lá a coisa é diferente, né? Lá não tem muito que mexer, não. Lá é a realidade, a gente não pode se esconder dos espíritos. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? E eles dizem sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Então, essa vida que a gente leva aqui é uma cópia grosseira da dimensão das relações além-túmulo. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Isso está tão claro, não tem nem muito o que explicar, né? No mundo, vocês podem reparar que quando a gente vai a uma reunião, uma festa grande assim, festa pequena a gente já tem mais dificuldade com isso, uma festa grande, a gente não precisa nem conhecer as pessoas todas que vão se juntar a nós, mas são atraídas pelos pensamentos, porque o encarnado também percebe o pensamento do outro por intuição, ou até, não é por acaso, mas se chega por acaso, não está chegando por acaso, porque até o próprio espírito protetor dele o aproxima daquele grupo, que pode ser útil para ele. Então, a gente, quando está numa festa grande, a gente vai ver que as pessoas se dividem muito em grupos. Claro que se estão em grupos familiares, eles vão se unir em grupos familiares, mas quase sempre esses grupos, mesmo os grupos familiares, começam a se dissolver em determinado momento, porque alguns do grupo familiar vai se interessar pela conversa que o outro grupo lá está tendo. E aquele que está lá olhando, às vezes ele escutou alguma coisa que interessa a ele, ele se chega. Então, é por interesse que a gente se junta na Terra. E fulano, eu gosto desse assunto, espera aí que eu vou chegar aí. Aí ele vai. Então é isso, é a mesma coisa.
E na dimensão espiritual, aquele espírito que tem aquelas inferioridades em si, essas inferioridades, elas atraem outras inferioridades que ali elas formam um cenário montado pelo próprio pensamento que elas carregam. Então, são cenários, às vezes, dantescos. Dantescos. Eu já contei para vocês aqui uma experiência que um parente meu tem, de vez em quando. Ele não é espírita, ele nem frequenta nada, mas ele gosta, mas ele tem umas experiências de desdobramento, e ele estava conversando isso comigo uma vez. Ele já teve experiências muito bonitas. Eu contei uma delas aqui. Agora, ele já teve outras experiências que ele falou que ficou desesperado. Porque foi levado, ele em desdobramento, ele foi a regiões horrorosas. E que ele passava como se ele estivesse planando por cima, assim, dessas regiões, e eles tentavam puxá-lo para baixo. Ele falou, olha, se eu estivesse dormindo, eu ia dizer que era um pesadelo horroroso, mas eu não estava dormindo. Eu estava consciente. E foi tão rapidinho, que isso acontece muito rápido. Os desdobramentos, eles acontecem, e você, no plano material, você pensa que você passou horas. Não, passou minutos. Porque você entra, quando você se desdobra, quando o espírito deixa o seu corpo estático e ele adentra a dimensão dos espíritos, ele entra na eternidade, ali não conta tempo. Então, o que parece que é longo no plano material, né, não é pouquinho. Tanto que ele, às vezes, ele falou assim, nossa, eu voltava e estava lendo meu livro lá, eu estava na mesma página. É como se eu não tivesse saído. Então, olha que coisa interessante, são experiências interessantes. E ele disse que algumas vezes, tinha nada a ver com o que ele estava lendo, nada disso, mas ele se desdobrava e era só relaxar um pouquinho e acontecia. E ele ia para regiões horríveis. E essas regiões, elas existem de fato? Não. Elas só existem porque elas são sustentadas pelos pensamentos daquelas almas que ali estão. Algumas já até completaram o passamento, mas continuam com aquela inferioridade toda e não aceitam que estão erradas. Aí continuam naquela coisa atraindo outras coisas. Enquanto que muitas vezes ele também era levado para regiões bonitas. Então, as relações além do túmulo, elas dependem do nível evolutivo das almas. Então, eles estão misturados? Estão, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se separam por conta da sintonia do pensamento, que é o que junta os espíritos nessas relações além túmulo. Comentário de Kardec. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Né? E às vezes a gente fala assim, meu filho está andando com um grupo aí. Pois é. O grupo não é totalmente responsável pela atitude dele. Ele se afiniza com a atitude do grupo, senão ele não estava lá. Né? Foi levado. Olha só, existe ser levado? Existe. Mas isso não é irresistível. Podem ser levados? Podem, mas cabe ao espírito a decisão de ir e, se for, a decisão de ficar. Porque esse arrastamento, seja qual for, não é irresistível. Senão não seria justo. São almas frágeis, às vezes, em determinados pontos, né? Então, na Terra é assim também. Os grupos, estamos todos misturados, tanto que às vezes, olha que interessante isso quando acontece, né? Quando acontece uma tragédia numa família, né? Como a gente tem visto acontecer muito, o pai
mata todos e se mata. Ou então é o filho da vizinha do lado que saiu e foi lá, entrou numa escola e metralhou um monte de gente. Aconteceu de novo aí nos Estados Unidos, uma coisa assim, né? Esses dias. Então, aí a pessoa fala assim, gente, como que a gente poderia imaginar estar convivendo com uma pessoa assim? Né? Aquela família que há pouco tempo, na Barra da Tijuca, o pai matou a família toda e depois se matou. Os vizinhos, os parentes. Gente, como que pode? A gente estava vivendo perto, não tinha a menor, ele não dava o menor indício de estar com algum problema e tudo. Quer dizer, a gente está junto e misturado, mas separado pela sintonia dos pensamentos. Sempre assim. Então, claro que o universo é de todos. Deus criou os seus filhos, simples e ignorantes, estamos todos espalhados pelo universo. Agora, cada um no seu quadrado. E o quadrado é definido pela evolução. Tanto que mundos superiores, nós estamos na Terra, que é um mundo de provação e expiação, e a gente está sofrendo bastante aqui, né? Nesse período da Terra. Não vamos esquecer, estamos passando o período da separação do joio do trigo. Aqueles que quiserem continuar nesse pensamento, né, que tudo é dinheiro, tudo é poder, tudo é riqueza, como a nossa rainha de França tinha, essas almas não retornarão mais para a Terra, não voltarão para cá, porque a Terra está peneirando. O que está acontecendo é isso, é uma grande peneira. Não é desencarnação, não. Não é que os justos vão ficar e os injustos vão ser arrebatados para o inferno. Não é isso, não. É peneira mesmo. A peneira está sendo feita de forma natural, de forma como se não tivesse que fazer isso. No tipo assim, chegou o momento da desencarnação, fulano não vai desencarnar porque é mal, porque é injusto, e o outro que é bom vai ficar... Não, não é isso. Estamos num ciclo de vida. Reencarnamos para passar um determinado tempo de vida na Terra, pela escolha que fizemos das nossas provações e expiações. Quando chegar o momento, né, aquela hora determinada, a gente já falou sobre isso, quando chegar o nosso momento, a gente vai. Aquele que entendeu, que aproveitou esse momento da Terra difícil que a gente está vivendo, que a nossa necessidade de paciência, de benevolência, de caridade, de solidariedade é grande, até porque é tanta iniquidade que a gente tem que ter cuidado com os nossos julgamentos. A gente tem que ter cuidado com o que a gente está desejando para essas almas, com o que a gente fala, com o que a gente pensa a respeito, porque senão a gente entra no carro deles, né? Na sintonia deles. Não é isso. Então, quando a gente vê uma iniquidade horrível, alguma coisa assim, a gente tem que ter pena mesmo. É fazer prece para ajudar aquela pessoa que está completamente desviada do caminho. Então, se a alma que está encarnada, nesse momento que a Terra está oferecendo essas condições todas, né, nos impondo sacrifícios enormes na nossa moralidade, para que a gente não entre nessa que a gente está vendo, porque é difícil. Né? É difícil. Às vezes a pessoa ela tem determinadas tendências e tudo está favorecendo a ela para que aquilo ali se fortaleça e ela precisa resistir. Ela sabe que não está certo. Então, isso é difícil, porque é uma tendência que ela tem. Então, hoje, a gente está com uma oportunidade muito grande aqui na Terra de melhorar, de evoluir um pouco. E aqueles que compreenderem, chegado o momento da partida, terminada a sua estada na Terra, ele vai desencarnar. E ele vai... Nas próximas encarnações, poderá, se ele o desejar ou for necessário,
voltar para a Terra. Aí, quando ele voltar, ele já não volta com aquele pensamento que ele chegou aqui da outra vez, que ele melhorou, ele evoluiu, ele já volta melhor. E assim vai limpando, vai limpando. Então, podemos dizer aí que a Terra ainda vai levar uns 100 anos para melhorar. Que daqui a 100 anos não tem mais ninguém que está aqui hoje. Né? Não tem. Daqui a 100 anos não tem. Porque é difícil viver além de 100. Quem está nascendo hoje, daqui a 100 anos está com 100. Já pode até ter desencarnado. Né? A gente está botando uma média aí de 100. Mas muitos nesse período aí que estão renascendo, já estão renascendo com uma ideia diferente. Outros ainda com uma oportunidade de desenvolver moralidade nesses 100. Então, a gente ainda vai manter essa separação do joio e do trigo aí por 100 anos. Então, não é... Aí, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, ué, e eu com isso, eu quero é agora. Eu falei, meu filho, esse que é o problema, nós somos imediatistas. Você está pensando que é assim? Que é fácil assim você se livrar de uma tendência inferior? Tanto que ser espírita não é só ficar estudando espiritismo e frequentando centro, não. O verdadeiro espírita está no Evangelho. O verdadeiro espírita, e nem ficar aqui falando igual que eu estou, que isso também não é ser espírita, não. Isso é reunir algum pouquinho de coragem de estar aqui, muita coragem, pouco conhecimento ainda, mas a gente faz, né? Mas isso não é ser espírita, não. Segundo o Evangelho, o espírita ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores. Aí ele é espírita. Né? Eu lembro sempre de uma historinha que eu já sei, sempre contava muito, Zé também falava muito nela, porque orador a gente se assusta, né? Com os palestrantes, porque parece que a gente sabe muito, sabe nada, a gente só passa. Porque aquele que sabe é aquele que incorporou todo esse conhecimento ao seu psiquismo. E isso não é fácil aqui na Terra, não. Até porque a gente é da ordem inferior, né? Então, a gente sempre tem uma historinha daquele senhor que chegava no centro, sempre atrasado nas reuniões. Mas ele chegava. Ele não tinha uma hora determinada de chegar, mas ele sempre vinha, sentava lá atrás. Depois, ele questionado sobre isso, ele falou que era para não incomodar ninguém, porque ele chegava com a reunião já começada. Então, mas ele vinha. E era uma atenção, ele ficava atento ali. E ele tinha um carinho com as pessoas da casa, quando conversavam com ele e tudo, um senhor simples e tal. Passado um tempo, bastante tempo, e ele continuou, isso é da história, tá? Ele continuou frequentando o centro até que um dia ele não veio mais. Não foi mais visto na casa espírita. Um dos oradores da casa também desencarnou, quer dizer, também desencarnou e ficou sabendo que ele estava também desencarnado, porque encontrou com ele, igual a rainha de França aqui. Quando esse orador saiu do passamento, né, aquela fase difícil, e recuperou a lucidez e percebeu que estava desencarnado e tal, quem é que estava ajudando ele? Aquele senhor que ficava lá atrás, que chegava atrasado. E ele um dia, ainda encarnado, né, que ele era sempre notado porque as pessoas, né, o orador ficava esperando que ele ia chegar. Aí ele questionou e falou, não, é que eu trabalho e até mais tarde, eu não posso sair, eu só posso sair quando eu terminar. E às vezes eu termino mais cedo, às vezes eu termino, mas eu sempre venho. Tá? Aí o orador estava lá sendo amparado por ele. Quando esse orador despertou, né, do seu passamento ali, estava sendo ajudado por ele, reconheceu ele e falou, ué. Ele falou assim, o senhor desencarnou, eu também. Ele falou assim, e você está me ajudando? Ele falou, estou ajudando o senhor.
porque o senhor também me ajudou muito. Ele falou assim, mas como é que pode isso? Eu que tinha que estar te ajudando. Porque eu sabia muito mais. Ele falou, mas eu estou ajudando o senhor. Aí ele falou assim, mas como você conseguiu isso? Como você conseguiu estar melhor do que eu? Ele falou, olha, doutor, eu só fazia o que o senhor falava que era para fazer. Né? Então, a gente vai vendo que a autoridade moral é que conta. Ele ia porque ele queria muito aprender, ele queria muito melhorar. Ele era uma alma boa, né? E ele estava numa condição, quando ele desencarnou, muito melhor do que aquele palestrante que, né, é aquela história. Vocês rezem muito por nós, por favor, tá? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes, eu quero botar o crachá de espírita na gaveta, porque eu quero torcer o pescocinho de alguém. Mas aí eu boto ele aqui de novo. Seninho, presta atenção. Se tiver um espelho perto, eu olho para lá. Olha lá o que você está fazendo, hein? O que você está querendo? Né? Então, olha, nós estamos numa corda bamba. E o equilíbrio em cima dessa corda vai depender da gente compreender o que a gente sabe e tentar colocar em prática isso aí para, se equilibrar. Porque se bobear, cai. Cai. Ah, mas isso... amigo, é assim. Né? E a bênção dessa encarnação, a gente não sabe quando a gente vai ter outra, não. Né? Porque não é assim, não. Eu quero voltar. Ou eu não quero reencarnar. Não, isso não é assim, não. O espírito fica na erraticidade, refletindo sobre tudo que fez, construindo um planejamento para ele, que depois vai ser colocado em julgamento por ele, pelo anjo da guarda dele, se é possível, se não é. Porque esses acordos, a escolha das provas, a gente já passou por ela, algumas escolhas que a gente faz depende do outro aceitar, porque é um conjunto aqui no mundo. Se eu quero receber alguém como filho para resgatar um passado meu delituoso, eu preciso saber se aquela alma que eu estou escolhendo para ser meu filho, se ela quer ser. Porque ela tem livre-arbítrio também. Não é porque eu quero que ela tem que ser. Não. Então, essa escolha das provas não é tão simples assim. Eu escolho, sim, mas a minha escolha vai depender também da aceitação do outro. Porque todos nós temos livre-arbítrio, não é? Então, a gente vai seguindo nesse capítulo aí, nas relações além-túmulo. Fomos até, então, a questão 278. Na próxima, a gente pega da 279. Tem muita coisa para aprender. Então, quando quiserem consultar, que às vezes a pessoa que vem fala assim, aquela palestra que você falou sobre isso, escolha das provas, relações além-túmulo, tem várias. Tem várias. Então, o que é importante? O número da questão. Porque isso o Abel está pondo, não está, Abel? O Abel está pondo o número. Porque aí, se vocês querem saber aonde que está isso que foi falado, vai no número da questão, lá no Livro dos Espíritos, e vê se tem alguma referência lá. Porque se tem, foi naquela, né, que foi falado isso. Aí fica mais fácil conseguir. Porque, às vezes, a pessoa chega aqui e fala assim, você fez uma palestra sobre felicidade. Tem várias. Né? Tem várias, inclusive as primeiras, eu tenho falado muito isso aqui, né? Tem coisas que hoje a gente já não falaria mais, porque tem erros de compreensão ali, não é erro doutrinário, né? Porque a gente fazia com o apoio do Livro dos Espíritos, mas nos comentários, às vezes, alguma coisa que a gente hoje nem comentaria. Então, eu aconselho, quando vocês forem consultar essas palestras, pegarem as mais recentes. Peguem as mais recentes, porque isso, com certeza, elas vão ser melhores que aquelas que estão lá, porque nós temos cerca de 1000 palestras no YouTube. Tem uns 10 ou 12 anos, né, Abel? Olha só. Então, não pega as de 10 anos atrás, não. Pega as mais recentes, que elas estão melhores um pouquinho, porque a gente já cresceu e já aprendeu alguma coisa mais. Porque, isso aqui é obra de arte, tá?
Cada dia, se amanhã eu for olhar essa pergunta aqui, eu vou ver coisa que hoje eu não vi. Então, é assim mesmo, depende do nosso momento. Muita paz para todos. Continue estudando doutrina espírita. Ó, 279 para frente, a partir de semana que vem, se Deus nos permitir, né, estudarmos juntos essa questão. Então, muita paz para todos.